novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje, o nosso convidado para lá de especial, tá certo? É o André Brito, que é, olha, instrutor de meditação. Mas o nosso tema central é mindfulness. Nas redes sociais, as pessoas postam mindfulness. O que é essa expressão? O que significa isso, André? Obrigado pelo convite, primeiro. Já viu como o André já está organizando aí o passo a passo, né? E as ideias, né? Enquanto a pessoa aqui já vai buscando a pergunta, ele, peraí, calma, vamos aqui passo a passo. Muito obrigada, André. Então, mindfulness, na verdade, é um estado mental. É uma condição da nossa mente de estar presente, de sentir aquilo que está acontecendo em si mesmo. Existem várias definições de mindfulness. Muitas pessoas, mesmo lendo essas definições, não conseguem entender a fundo, porque mindfulness é preciso experimentar. É preciso que você experimente se desenvolver em mindfulness para que isso faça mais sentido ainda. Mas diríamos que um dos conceitos principais é um estado de consciência que surge ao se colocar atenção, e esse termo atenção é muito importante, nas experiências que estão se desenvolvendo no momento presente da sua vida, seu estado mental. Por exemplo, sinto raiva, muitas vezes estou reagindo à raiva e não sei que tenho raiva. Mindfulness é um estado mental de saber que eu tenho raiva e o que é que eu quero fazer com isso. Então, o conceito de mindfulness é prestar atenção de forma intencional à experiência que se desenrola e, numa atitude mais generosa e aberta, tomar consciência dela. Administrar melhor? Sim. Aí, do ponto de vista prático, o que acontece na vida das pessoas, elas começam a organizar melhor o que pensam, o que sentem e como se comportam. De um ponto de vista prático, tem diminuindo muito a ansiedade das pessoas e outras aprendido a lidar com patologias diversas, justamente porque a gente começa a aprender a se relacionar com aquilo que acontece dentro da gente. Os pensamentos dissociativos, disfuncionais. Por exemplo, muitas pessoas dizem: eu não consigo meditar. Isso é um pensamento apenas, uma ideia. Na prática, a gente prova que ela consegue. E aí, por isso que eu convido a maioria das pessoas que querem entender mindfulness, e se você me permitir, num dos próximos blocos, a gente pode convidar as pessoas a praticar em casa por 1 minuto. Diante, de fato, da curiosidade das pessoas. E a gente tem recebido e a gente tem percebido também. Hoje, essa questão da meditação, de você passou a ser uma necessidade, porque você trouxe 2 pontos fundamentais. Ansiedade. A ansiedade está aqui, meio que está engolindo as pessoas, a rotina das pessoas. O imediatismo na hora de uma reação, de você, por exemplo, no trânsito, no ambiente de trabalho, a explosão, ela é imediata. E muitas vezes, olha, na maioria das vezes, as pessoas se arrependem. Eu não estou assim nem por causa dela. A pessoa às vezes até sabe que está preocupada ou chateada ou tensa com alguma outra questão, mas quem está perto recebe, né, a resposta de certo modo injusta ou insatisfatória. Descontou na outra pessoa. Descontou. Eu vejo que hoje no Brasil tem alguns dados bem importantes, né? O número de afastamento de funcionários das empresas, colaboradores das empresas que se afastam por doença mental aumentou significativamente. Afastamentos mesmo, de muito tempo. Por exemplo, depressão, ela está aí como o Brasil é o 5º país mais depressivo do mundo. E o primeiro em número de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Isso é um número absurdo, porque aquela ansiedade que não te tira da rotina, mas que quase todos nós convivemos com ela, é algo normal. Mas algumas pessoas estão numa faixa entre o diagnóstico de transtorno, ou seja, está doente, e esses que têm aquela ansiedade normal. Então, essa faixa do meio são pessoas que estão muito ansiosas, mas não vão procurar ajuda, e a ansiedade já passou do limite. Essas estão próximas a ficarem doentes. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, né, de olhar para si e dizer assim, peraí, por que eu estou fazendo isso? Sim. Que coisa desnecessária.
isso que eu estou trazendo aqui são coisas assim extremamente comuns no cotidiano sim. e que assim faz tão bem você parar para avaliar e admitir isso. A pessoa se sente mais leve, porque isso vai promover um pedido de desculpa, uma reaproximação, evita você se afastar de uma pessoa que você gosta, trabalho, amizade, próprio relacionamento em casa. Dani, você falou uma coisa muito importante. Há uma resistência muito grande de olhar para si mesmo, com honestidade, de saber que vai ali em algum momento encontrar coisas que não são tão fáceis de lidar. Essa resistência faz com que muitas pessoas não consigam praticar a meditação, é fato. E na formação que a gente faz para se tornar um instrutor de mindfulness, nós precisamos aprender como lidar com pessoas que ainda estão na resistência, porque é comum, é natural, não é fácil e existe algo que precede isso, que é uma resistência a aceitar que pode estar com a condição patológica, né, no sentido da mente. Ou seja, eu posso ter um problema de saúde mental, mas é difícil aceitar que tenho. Então, muitas pessoas nem vão procurar um profissional da área de saúde, que é importantíssimo. Todo mundo devia fazer algum tipo de terapia uma vez na vida, não para sempre. Mas é muito importante para conhecer esses aspectos da psique humana, dos comportamentos, dos padrões. Nós repetimos padrões. Freud já falava de algumas coisas do ser humano, né, e traçava isso de um modo brilhante. Mas com a neurociência isso acontece de um outro modo, que é uma comprovação científica, que nós repetimos aquilo que nossos ancestrais faziam. E está no DNA. É difícil parar e olhar para isso, aceitar isso. É difícil parar, tá certo? É difícil parar. Mas é possível. E foi com essa missão que o André Brito veio aqui para o programa. A gente vai estar voltando aqui com o nosso bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo.